Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Paraná e o Instituto Edésio Passos recebem a todos os presentes nessa solenidade de abertura da Semana Edésio Passos. Compõe a mesa diretiva desta solenidade a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graciela Inês Bonzon de Muniz, acompanhada do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Luiz Edson Fachin, a diretora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Vera Caram, o presidente do Instituto Edésio Passos, doutor André Passos, e a vice-coordenadora do curso de Direito da UFPR, professora doutora Tatiana Friedrich. Registramos e agradecemos as presenças do pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPR, professor doutor Fernando Marinho Mesadri, do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR, professor doutor Francisco de Assis Mendonça, do chefe de gabinete da reitoria, professor doutor Paulo Ricardo Pusca. Também agradecemos as presenças do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Arnor Lima Neto, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, José Augusto Noronha, do presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Sérgio Rocha Pombo, do Procurador do Trabalho e membro da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, Alberto Emiliano de Oliveira Neto, do presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Hélio Gomes Coelho, do vereador Goura, neste ato representando a Câmara Municipal de Curitiba, do presidente da nova Central Sindical, Denilson Pestana, do Conselheiro Nacional de Direitos Humanos, Darcy Frigo, e do presidente da Ação Social do Paraná, Padre José Aparecido. Registramos também e agradecemos as presenças do João Batista da Silva, presidente da FETROPRAR, e representantes dos sindicatos Sintracarp, Sindemache, Sindimovic, Sindicato dos Frentistas de Campinas, Petro, Sindicato dos Frentistas de Curitiba, Sintropad, Sindimoc, Sintrol, Sinfisco, Sintro, Frentascorp, Sindimonte, Cidurbano, APP Sindicato e Sengé. Agradecemos igualmente as presenças das demais autoridades, servidores docentes, técnico-administrativos da UFPR, alunos e demais convidados. Neste momento, convidamos o presidente do Instituto Edésio Passos, doutor André Passos, para fazer uso da palavra. Os que não tinham voz se fizeram ouvidos. Os que foram injustiçados conseguiram alguma reparação. Os que foram perseguidos resgataram as suas liberdades. Os que estavam necessitados obtiveram algum ganho. Mas o que foi, e é o mais importante, ajudei que aprendessem a ser donos de sua própria existência. Edésio Franco Passos. Abro a primeira semana Edésio Passos com as palavras do nosso grande homenageado. Postura de vida que sempre norteará os caminhos do Instituto. Agradeço à Universidade Federal e à Faculdade de Direito, nas pessoas do reitor, professor Ricardo Marcelo, e vice-reitora Graziela, e da diretora, professora Vera, e vice, professora Maria Cândido, por serem parceiros do nosso primeiro projeto. Pretendemos juntos transformar a nossa cidade, em toda a primeira semana de abril, em referência na análise e reflexão sobre a sociedade e os princípios indispensáveis: cidadania, democracia e liberdade. Este sonho começa a ser realidade nesta semana, graças à disposição de pessoas como o ministro e nosso eterno professor Luiz Edson Fachin, que imediatamente aceitaram o convite e emprestaram suas biografias e conhecimentos a este evento. Por isso, em nome do Instituto e da família Passos, agradeço imensamente a presença da família Fachin no dia de hoje. Aproveito e entrego ao nosso conferencista e incentivador a primeira homenagem conferida ao Instituto, pelo Instituto.
Abraço fraterno. Reconhecimento. Luiz Edson Fachin. Receba, através desse certificado, nosso simbólico abraço fraterno. Uma homenagem ao modo como o Edésio assinava os seus textos, como forma de agradecimento por sua prestigiosa participação na primeira semana Edésio Passos, Cidadania, Democracia e Liberdade, que marca o início das atividades do Instituto Edésio Passos, dia 3 de abril de 2017. Obrigado, professor. Gostaria de agradecer também, em nome do Instituto Edésio Passos e da família, as autoridades, colegas de profissão, de militância e amigos do Edésio pela presença, confiança e apoio ao início das nossas atividades. Muito obrigado. Dando continuidade a essa solenidade, convidamos a diretora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Vera Caram, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Ministro Fachin, reitora em exercício, professora Graziella, doutora André Passos, doutora Tatiana Friedrich, nossa vice-coordenadora. É uma honra para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná ter essa semana Edésio Passos sendo pela primeira vez aqui a casa onde Edésio obteve sua formação, se iniciando com esse contingente de amigos, parceiros, enfim, interlocutores de uma vida. A Faculdade de Direito, ao longo da sua história, se confunde com a história não só acadêmica, mas política da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, e Edésio também, posso dizer que faz parte dessa narrativa da cidade, do estado e do Brasil. André, para nós é uma honra. Essa casa é a casa do Edésio, é a sua casa, da Tatiana também, e queremos que essa história assim permaneça todo sempre. Estou aqui, essa também é a sua cara. Mais do que nunca, é sempre muito bom tê-lo aqui, ouvi-lo, e creio que será uma manhã memorável. Trazer ela igualmente, essa é a sua casa. E mais que nunca, no exercício da reitoria, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Convidamos neste momento a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graziella Inês Bonzão de Muniz, para as considerações finais e encerramento dessa solenidade de abertura. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui, nesta que é minha casa. Queria cumprimentar ao excelentíssimo Ministro Superior do Tribunal de Justiça, do Supremo, que é uma grande honra estar aqui. Eu tenho uma grande admiração, porque nos conhecemos há muito tempo. Dr. André Passos, presidente deste instituto, em honra de seu pai, a professora Tatiana, e a Vera, a primeira diretora mulher desta casa, que é uma honra e a saúdo afetuosamente. Tenho a honra, como representante da UFPR, nesta cerimônia, fazer a abertura da primeira semana de Edésio Passos, um evento nacional com grandes nomes que falarão sobre cidadania, democracia e liberdade. Nesta semana será o lançamento do Instituto de Edésio Passos, que será amanhã, dia de seu aniversário, em homenagem à sua memória. Esse instituto será voltado para o futuro, visando contribuir para o que há de melhor em nosso Estado, em nosso país. Faremos isso evocando e procurando entender o passado que se faz presente neste momento e que reverenciamos
anos a memória do Edésio Passos, que se associa ao futuro deste empreendimento e pretende marcá-lo com seu nome e, mais ainda, com sua presença, de sua memória e de todas suas lembranças. Me permita falar um pouco dele. Edésio Passos ingressou na Universidade Federal do Paraná em 1957, mas antes de se formar em Direito, atuou como jornalista na capital paranaense. Como definiu em seu depoimento no livro de Edésio Passos, Os 50 anos da advocacia, eu era repórter. Tinha que estar na rua vivendo com o povo, e isto foi extremadamente importante. Se bacharelizou em Direito em 61 e a nossa querida Universidade Federal do Paraná. Como estudante, foi diretor cultural da União Paranaense dos Estudantes, vice-presidente do Centro Acadêmico COSIMA e diretor da revista Tênis, editada pela entidade estudiantil. Em 61, integrou o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro em Curitiba e, a partir desse ano, tornou-se colaborador de jornais e revistas especializadas em Direito. Foi um dos advogados mais renomados do Paraná na área trabalhista. Trabalhou no jornal Estado do Paraná, Tribuna do Paraná, Última Hora, Folha de Estado, Diário do Paraná, Folha do Comércio e na revista Panorama até 1965. Entre 1959 e 1964, foi secretário do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Foi advogado por mais de 50 anos e deputado federal entre 1991 e 1994. Além de escritor, jornalista, com forte atuação na redemocratização do país. Edésio foi diretor administrativo junto com o Dr. Samek, da Itaipu Nacional, que deixou recentemente o cargo e que era uma referência. Passos, que começou sua carreira no Itaipu como conselheiro, exercia sua função desde 2005. Com um currículo invejável no direito, jornalismo e sindicalismo, onde atuou como um dos maiores nomes. Teve entre suas principais marcas na Itaipu a articulação para a implementação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA, junto com nossa universidade. E ele sempre, em todo momento, sempre teve uma atuação muito importante, sempre olhou com muito carinho em nossa instituição. Por isso que é sua casa, nossa casa e a casa dela. O Instituto depende de seus organizadores, seus familiares, o André Passo, a sua nora e a toda a sua família, colaboradores. E espero mesmo que o nome do Edésio Passos servirá como inspiração para ideias construtivas, como estímulo para pensamentos inovadores e boas iniciativas. E que sua trajetória sirva como legado sobre todos os aspectos, como profissional, líder político, líder da categoria e como escritor, sempre na luta por os mais injustiçados e oprimidos. Por isso, se transformou em um dos principais advogados trabalhistas do Brasil e um defensor dos direitos humanos, como poucos. Sua morte, contudo, não foi o fim de sua história. Edésio viveu na redemocratização, o passado no presente, onde se fazia história. E hoje, depois de sua morte, continua a viver em nossas memórias e continuará vivo, à medida que este instituto, Edésio Passos, for dando seus frutos à medida que os seus amigos, diretos e indiretos, saibam fazer prevalecer em nosso país padrões de desempenho na vida pública que continuarão escassos. Uma de suas características são dedicação, talento, determinação, ética, credibilidade, coragem e um excelente agregador na administração pública. Edésio é uma referência de firmeza intelectual, de caráter pessoal e de preocupação com as causas trabalhistas públicas. Não podemos jamais esquecer seu martírio, porque não há de servir sempre de advertência, mas o nosso presente e nosso futuro precisam também de Edésio, que descobriu entre nós a alegria e a energia para fazer um Brasil melhor. Espero que os valores definidos por Edésio Passos direcionem o trabalho desse instituto e desejo muita sorte durante toda a semana e que se reporte
Universidad Federal. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Edson Fachin, a quem tenho uma grande admiração como professor e pessoa por sua integridade, desejo-lhe uma excelente palestra e um bom dia a todos. Obrigada. Eu vou ter que quebrar o cerimonial, porque em nome do meu irmão Estevão, da minha irmã mais velha, Ana Beatriz, eu não tenho como agradecer as palavras da professora Graciela. É absolutamente emocionante, professora, e eu quebrando o cerimonial, a gente vai fazer isso ao final. Nós vamos, depois da senhora ter narrado de forma tão brilhante a vida do Edésio, nós estamos lançando hoje, vamos entregar amanhã às pessoas a segunda edição do livro de contos que vem encartar a carta que fez a mãe dele. E eu gostaria, nós vamos fazer isso depois da professora, mas o professor vai me permitir que eu entregue a professora Graciela, depois ela falou, eu acho que emocionou muito a nossa família. Todos sabem que a professora Graciela foi apreciada política e foi bem, teve o Brasil com o seu esteio político nas nossas pesquisadoras do nosso país. Professora Vera, né? Obrigado, a gente se sente em casa, professora Vera. Professor Fachin, como a gente está na faculdade, eu vou chamar você professora. Pode ser? Eu queria agradecer também as pessoas que estão assistindo na internet e pedir desculpas para as pessoas que estavam na sala da memória, porque a gente abriu agora o espaço, os lugares que estão reservados. Agradecer muito também os profissionais da imprensa. Muito obrigado a todos mais uma vez. Desculpe. Senhores, ao encerrarmos essa solenidade, desfaça a mesa diretiva e convidamos as autoridades a ocuparem seus lugares. Em seguida, nós convidamos a professora Tatiana Friedrich para realizar a fala de apresentação do conferencista, o ministro Luiz Edson Fachin. A Universidade Federal do Paraná agradece a presença de todas e todos e deseja uma ótima conferência. Sinto-me privilegiada por apresentar o conferencista de hoje na abertura desse evento. Trata-se de um encontro cheio de significados. Como descrito na homenagem recém-lida, Edésio Passos, em suas cartas, mensagens e e-mails, sempre se despedia usando a expressão abraço fraterno. São palavras adotadas pelo Instituto como homenagem máxima a ser concedida, exatamente porque exteriorizavam a vida de Edésio. Sua contínua luta na defesa dos explorados e oprimidos, que, em sua opinião, só se constituiriam em sujeitos efetivos de seus direitos através da solidariedade e da ação coletiva, num grande abraço fraterno. Surpreendentemente, o professor Luiz Edson Fachin, quando convidado pelo André, e eu estava presente, para fazer essa palestra de abertura, indicou sua preferência pelo tema da fraternidade. Um valor sem o qual se tornam vazias, tanto a ideia de liberdade, de igualdade e do próprio direito. Não sei se o fez conhecendo o costume do Edésio. O fato é que não se trata de coincidência. São dois acontecimentos que se relacionam não por uma relação causal, mas por uma relação de significado de vidas, vidas que compartilham valores, ideais e atitudes. São essas vidas cheias de experiências que partilharemos nesta manhã e ao longo de toda a semana. Vidas dedicadas à busca pela ressignificação do ideário iluminista, em que aos tradicionais pilares da igualdade, fraternidade e liberdade se incorporam os temas da justiça social, solidariedade, autonomia, diversidade e emancipação. E não haveria pessoa mais apta a iniciar esses trabalhos que o nosso sempre professor Luiz Edson Fachin. Hoje em Brasília,
Como membro da mais alta corte jurisdicional do Brasil, ele iniciou seus estudos no Paraná e se graduou em Direito aqui na nossa estimada Universidade Federal do Paraná, onde foi professor titular de Direito Civil. Cursou o mestrado e doutorado em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Incansável, fez pós-doutorado no Canadá, foi pesquisador convidado do Instituto Max Planck, na Alemanha, e professor visitante do King's College, na Inglaterra. Ganhou mais de 20 prêmios, concedidos pelas mais diversas entidades jurídicas, educacionais e sociais. É autor ou organizador de 42 livros. Escreveu 140 artigos científicos, 137 capítulos de livros e 84 prefácios, além de ter proferido centenas de palestras e conferências. Sempre com muita sensibilidade e dedicação, Luiz Edson Fachin concentrou seus estudos no ramo do direito civil, área em que realizou uma verdadeira mudança de paradigma, rompendo com sua tradicional teoria e exegese e aportando os valores constitucionais, individuais e coletivos, a um sistema até então fechado e de caráter patrimonialista. Uma verdadeira virada de Copérnico, como ele mesmo a chamou, que concretiza um direito civil constitucional não só dialógico, porque aborda de modo dialético a esfera privada do sujeito e a esfera pública em que está inserido, sem que haja apropriação da segunda pela primeira, mas também engajado, ou seja, um direito como instrumento de inclusão e não de exclusão. Poderia-se dizer um direito civil fraterno. Fraterno porque olha, se sensibiliza e age não só por si, mas pelo outro, formando nós. Tal como Luiz Edson Fachin sempre conduziu sua vida. Aqui, fraternidade é, portanto, concreta e muito mais ampla que a mera reflexão abstrata. Ela reflete e, ao mesmo tempo, busca a dignidade de todos os seres humanos, assegurando-lhes em efetivo seus plenos direitos. Para o filósofo italiano Antonio Maria Baggio, é necessário conhecer a fraternidade a partir de diferentes pontos de vista. Ninguém pode definir o que seja fraternidade sozinho. E para entendê-la, é preciso vivenciá-la. Então, ninguém melhor para proferir essa palestra que alguém que a vivencia em sua plenitude. Professor Luiz Edson Fachin. Bom dia a todos. Meu querido André, querida Tatiana, permitam-me designá-los assim. Eu lembro bem a conversa que nós tivemos sobre esse evento e fico feliz que o vosso sonho se torne realidade. Cumprimento também a professora Vera, minha querida diretora, a professora Graciela, que estivemos juntos em muitas frentes e estamos também em tantas outras. Eu gostaria de cumprimentar a todos, se possível nominando-os, o que substituiria a palestra. Porque nesse salão nobre estão tantas almas e mentes conhecidas e cada uma portadora de uma trajetória, de uma história, que creio que bastaria referir-me a todos e a cada um pelo nome. Mas se eu fizesse isso, André, que frequentava bem as aulas de direito civil, entraria com uma espécie de exceção de contrato não cumprido, porque aqui fui chamado para fazer a palestra e usei um subterfúgio ainda que legítimo para dela fugir. Então peço a compreensão de todos, saúdo todos os presentes, queridos amigos que aqui vejo, em muitas jornadas, em muitas frentes. E vou me permitir fazer a saudação em nome de um que talvez aqui presente seja de todos nós quem tem uma chave, quiçá mais próxima, para falar com o Edésio onde quer que ele se encontre, que é o Padre Zé Aparecido. A quem eu muito estimo e que também de longa data nos conhecemos e acompanho o seu trabalho, não apenas de profissão de fé, mas de uma prática lúcida, social, coerente, que todos nós conhecemos. Digo-lhes o seguinte: em dezembro pretérito, assedia honroso e obstinado convite de André
filho desta Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, para integrar-me no então, era dezembro, no então distante abril de 2017, a evento do instituto que se hospedaria sob o nome de seu pai, Edésio Passos. Eis-nos agora em abril, golfados pelo notório evento trágico de janeiro, a pauta que se instalou em nossos afazeres funcionais na sequência, agasalharia um quiçá o declinar desta honra. Resolvi, nada obstante, aqui vir e associar-me ao coro de vozes que não são avessas ao ouvir e ao dialogar, e não se furtam, como fez Edésio, de cumprir a vida. Mais que isso, o convite de um filho que pranteia seu pai rende homenagem a todos nós que aqui estamos sendo chamados a esta celebração. Por isso, genuinamente sensibilizado e honrado, dedico, na comunhão deste momento, breves e sucintas ideias, que em caráter pessoal não se circunscrevem ao homem, mas sim a um dos fios condutores da existência de Edésio, de alguém que entre ventos e tempestades, em todos os seus nascimentos, se fez um ser como presença. A vida, ela toda, é um extenso nascimento, escreveu de Moçambique num dos seus contos Mia Couto. E nesta data, com o Instituto Edésio Passos, certifica-se, pois, o marco de outra nascença. Na advocacia, no exercício da cidadania, na vida acadêmica, o Edésio que conheci falava e praticava o idioma da fraternidade. E não é necessário ter compartilhado todas as teorias e práticas para saber que o amplo torrão da fraternidade foi esse território onde sempre se encontravam todos os que nasciam no tempo de Edésio, que era um tempo de pequenas manhãs e noites longas. Ali a fraternidade tecia desafios precisamente para saber como rasgar aquele silêncio. Ali frutificaram inquilinos de uma esperança que também se revelou extensa, mais extensa do que aquela geração poderia supor. E ali, coerentes com suas ideias e experiências, nasceram pessoas que cada uma a seu tempo, a seu modo, nos seus limites e à luz de seus sonhos, convicções e desejos, tomaram a sério a lição de Martin Luther King Jr. e decidiram andar na senda de um altruísmo criativo que reprocha todo e qualquer egoísmo destruidor. Enquanto nisso e nessa geração, razão mais que suficiente para aqui estar. É que ter abrigo nesse ideário é cartografar não apenas uma geração, mas um país de sentidos. Nesse continente de significados, é verdade que nascemos e morremos muitas vezes. Assim se fez com algumas alegrias, mas também experimentando todos o sabor ácido que vem atestado por algumas tristezas. Desafia-nos, pois, o contínuo renascimento. E nessa quadra dos dias correntes, em que a existência de muitos se despe da bondade, do respeito à diversidade e mesmo do sentido da liberdade plena, vê-se um tempo íngreme que desautentica os residentes da fraternidade, tornando-os estrangeiros em sua própria pátria. A hostilidade ao outro, ao diverso, ao diferente, e que imbui uma cidade legítima até certo ponto de ser ouvido, não importa o custo e a consequência dessa pulsão, tem no seu ethos pontos em comum, uma ausência de consensos mínimos no primado dos princípios que estruturam a vida política e jurídica do Brasil. É um sintoma da chamada sociedade performer, como a designou recentemente Zygmunt Bauman, num livro publicado neste ano no Brasil, denominado Estranhos à Nossa Porta. Para obstar que os olhos de hoje
somente enxerguem os performáticos ou impossibilidades, o estado da arte sugere recuperar, nas raízes da democracia e da liberdade, a fraternidade que mais escuta do que fala, e que escuta o mundo em sua essência e ainda guarda o tamanho universal da esperança. Façamos, pois, um breve percurso no mapa geográfico da fraternidade, principiando para além do étimo frater e encontrando uma derivação que significa afetiva associação ou comunidade, no seu sentido transindividual e coletivo, identificando carências a serem supridas. Capturada a fraternidade foi semanticamente em 1789 e ali, em alguma medida, justificou naquele momento a exigência de sufrágio universal e o que se designava de instrução cívica e política do povo. A isso antecedente aparece nos textos de Etienne de La Boétie como um significado elevado à categoria de pensamento. Para ele, a fraternidade, então, nessa dimensão racional, era reconhecida e vivida pela razão como um laço natural e que criava o que ele chamava de companhia, que mais tarde daria lugar ao sentido da igualdade, que permite, quando substancial, a verdadeira liberdade. Está a fraternidade a rigor desde o século XVII como significante que cooperou na fundação do universalismo moderno, ora como agregação, especialmente no clamor à liberdade, ora como veículo de disseminação de ideais iluministas. A contemporaneidade, é certo, chamou ao palco mais diretamente a liberdade e a igualdade, que, aliás, foram alçadas em diversas constituições como alicerce da estruturação dos Estados e dos valores da sociedade. Fez-se pela liberdade e igualdade uma ponte entre liberdades e direitos fundamentais, especialmente civis e políticos, e a igualdade e os direitos sociais e econômicos. Essa travessia teria deixado a fraternidade no segundo plano da normatividade constitucional. Por isso, trata-se mais recentemente do que se chamou de redescoberta do Estatuto da Fraternidade. Chiara Lubich, na Itália do pós-guerra, recupera a fraternidade como uma categoria de pensamento capaz de conjugar a unidade e a diferença, a unidade e a distinção a que anseia a humanidade contemporânea. Diz ela que essa redescoberta é um movimento que busca estabelecer uma visão renovada do direito e da justiça. Ao final do século XX e ao início do século XXI, ressurgem, portanto, estudos sobre a fraternidade no campo do direito e da política. Na Itália ainda, Antonio Maria Baggio, já citado aqui pela professora Tatiana, desponta a escrever sobre fraternidade como categoria política organizadora de princípios de estruturação da sociedade política. E aqui mesmo, neste salão nobre da Faculdade de Direito, muitos de nós, quer como alunos ou professores, aurimos lições sobre diversos sentidos da fraternidade. Cito para lembrar, professora Vera, dois saudosos professores de quem auri lições nesse sentido: Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz, saudosos professores desta casa. E mais recentemente, aqui também pontificou neste tema o lúcido e eminente professor português Antônio Manuel Espanha. No Brasil, o tema ingressou na travessia que fez dialogar o direito e a vida pública. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, citemos, quando lá tinha assento, o ministro Carlos Aires Brito, que define na sua obra o humanismo como categoria constitucional, a fraternidade como ponto de unidade, a que se chega pela conciliação possível entre os extremos da liberdade de um lado e o da igualdade de outro. E ele mesmo, na sua teoria da Constituição, desenvolve o conceito do chamado constitucionalismo fraternal, dizendo que se deve entender por esta expressão, constitucionalismo fraternal,
a fase em que as constituições incorporam às franquias liberais e sociais de cada povo soberano a dimensão da fraternidade, isto é, a dimensão das ações estatais afirmativas, que são atividades assecuratórias da abertura de oportunidades para os segmentos sociais historicamente desfavorecidos, como, por exemplo, negros, deficientes físicos e as mulheres, e, portanto, para além da mera proibição de preconceitos. De par com isso, o constitucionalismo fraternal, diz Aires Brito, alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do desenvolvimento, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da democracia e até certos aspectos do viver em cidade, portanto, do urbanismo como direito fundamental. Tudo na perspectiva de se fazer da interação humana uma verdadeira comunidade, isto é, uma comunhão de vida. E acrescia Aires Brito: se a vida em sociedade é uma vida plural, pois o fato é que ninguém é cópia fiel de si mesmo e de ninguém, entendo, disse ele, que esse pluralismo do mais largo espectro seja plenamente aceito, mais até que plenamente aceito, que ele seja cabalmente experimentado. E é nisso que se exprime o núcleo de uma sociedade fraterna, pois uma das maiores violências que se pode cometer contra seres humanos é negar suas individualidades, preferências estéticas, ideológicas, profissionais, religiosas, partidárias, geográficas, sexuais e assim por diante. Escreveu em 2003 Aires Brito. E é nessa linha que eu colho a afirmação segundo a qual o constitucionalismo fraternal é aquele que reconhece, foi o que escreveu Emanuel de Melo Ferreira, professor da Universidade Federal do Ceará, é aquele que reconhece a diferença entre os homens e não tenta assimilá-la, mas sim respeitá-la. Fixam-se regras básicas de convivência, como o respeito aos direitos fundamentais e à democracia. E uma vez cumpridas essas condições, a minoria, substancialmente diferente da maioria, tem total direito de ver sua vida de acordo com suas crenças e convicções. Digo que não é por certo aí que encontramos uma espécie de chave de todas as portas, nem apenas o caminho pelo qual transitam somente acertos. Nada obstante, por essa senda, a fraternidade pode mesmo ser concebida como um sentido forte de solidariedade e de pluralismo, e de preocupações com temas que envolvem índios, quilombolas, negros, questões de gênero e mulheres, refugiados, pessoas com deficiência e assim por diante. O sentido constitucional de fraternidade apreende, pois, o de integração e o de criação de políticas públicas e ações afirmativas protetivas. Emerge, então, uma espécie de direito fraterno, expressão que, em nosso ver, foi utilizada pela primeira vez por Elidio Resta, para quem o direito deve estar pautado no compartilhamento de regras mínimas de convivência, apoiando-se na não violência e no cosmopolitismo, ou de um direito fraterno e altruísta, como sustentou também na Itália Michele Carducci, segundo o qual o processo de interpretação deve levar em consideração o bem comum, a cidadania, a necessidade de uma profunda mudança cultural. Como se vê, é possível dizer que dessas expressões colhemos hoje projeções na normatividade jurídica, a principiar pela origem, ou seja, pelo reconhecimento normativo da fraternidade como valor que pode ter emergido no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que dizia que todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir umas em relação às outras com espírito de fraternidade. No Brasil, na redemocratização, a principal referência à fraternidade se deu com o preâmbulo da Constituição Federal, a qual absorveu os 3 valores da Revolução Francesa ao proclamar a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No inciso 1º do artigo 3º, a Constituição prevê que a solidariedade constitui um dos objetivos fundamentais da República. E no artigo 40,
é estabelecido, já de modo mais específico, o caráter solidário do regime de previdência. O artigo 70, já na ordem econômica, dispõe que esta ordem econômica deve estar fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tendo por fim assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social observados, dentre outros, o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. O artigo 230, num outro exemplo, traduz para a família, para a sociedade e o Estado, o dever de amparar as pessoas idosas, o que deu origem à Lei 8.842, que trata da política nacional em favor do idoso. A experiência dessa normatividade constitucional moderna não está apenas no Brasil. Há outro exemplo, vários, dentre outros, da Constituição Portuguesa, de 1976. Coincidentemente, estamos em abril também. Que traz em seu preâmbulo a necessidade de assegurar o primado do Estado Democrático de Direito, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Como isto se projetou em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal? Vou citar pelo menos 3 exemplos. O primeiro foi na PEC 3388, que tratou de demarcação de terras indígenas. O segundo, na ação direta de inconstitucionalidade 3.510, que tratou da autorização de pesquisas com células tronco-embrionárias. E o terceiro, na DPF 132, que reconheceu o valor jurídico da união homoafetiva. Principando pelo primeiro, na PEC 3388, o Supremo Tribunal Federal ali anotou que os artigos 231 e 232 da Constituição da República são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade, a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista, escreveu o seu relator, o proto-valor da integração comunitária, como compensação de desvantagens historicamente acumuladas a se viabilizar por mecanismos oficiais das ações afirmativas. No caso, assentou o ministro Aires Brito, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para poderem mais eficazmente preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Já no julgamento da ação direta em inconstitucionalidade 3.510, tratou-se da pesquisa científica com células tronco-embrionárias autorizadas pela Lei Federal 11.105. E ali se objetivou o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional. A escolha feita pela Lei da Biossegurança, assentou o relator naquele julgamento, não significou desprezo ou desapreço pelo embrião in vitro, porém uma forte disposição para encurtar caminhos que levem à superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um ordenamento constitucional que, desde o seu preâmbulo, qualifica a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento da igualdade como valores supremos de uma sociedade, mais que tudo, fraterna. O que significa incorporar o constitucionalismo fraternal às relações humanas e a traduzir verdadeira comunhão de vida em clima de transbordante solidariedade em benefício, no caso, da saúde. Já na DPF 132, esse foi o julgamento de 5 de maio de 2011, o Supremo reconheceu que a proibição do preconceito integrava um capítulo do constitucionalismo fraternal e assentou que havia necessidade de viabilizar, pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas, da igualdade civil-moral, mais do que simples igualdade econômico-social dos estratos historicamente desfavorecidos e até mesmo, no caso, vilipendiados. Isso de parelha com leis e políticas públicas de cerrado combate ao preconceito,
a significar, em última análise, a plena aceitação e subsequente experimentação do pluralismo sociopolítico-cultural, que é, aliás, assentou o relator naquele julgamento, um dos explícitos valores do mesmo preâmbulo da Constituição. Pluralismo que serve de elemento conceitual, melhor dizendo, de elemento conceitual da própria democracia material em sua substância, desde que se inclua no conceito da democracia a respeitosa convivência dos contrários. Respeitosa convivência dos contrários que John Rawls, assentou o relator, interpreta como a superação de relações historicamente servis ou de verticalidade sem causa. Cito ainda um outro exemplo da DPF 186, que em sede de medida cautelar apreciou os atos administrativos que na UNB instituíram o programa de cotas raciais para o ingresso na universidade. Ali também a Corte aplicou o princípio da fraternidade no seguinte sentido: assentou-se que no limiar do século XXI, liberdade e igualdade devem ser repensadas segundo o valor fundamental da fraternidade. Isto é, fraternidade que pode constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais problemas hoje vividos pela humanidade nesse tema da liberdade e da igualdade. Mais recentemente, a ministra Carmen Lúcia também se postou nessa direção quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros, a ABRAT, na qual se controverteu sobre a constitucionalidade da Lei 8.899, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência. Fez-se a alegação de que esta lei, ao conceder esse passe livre, afrontava os princípios da ordem econômica, da isonomia, da livre iniciativa e do direito de propriedade, além de ausência de indicação de fonte de custeio. O caminho que adotou a ministra Carmen Lúcia, e assim decidiu o tribunal, foi o da improcedência dessa pretensão. E lá assentou a nossa atual presidente, são suas palavras: o Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como o seu protocolo facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. A lei em pauta é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais em cumprimento dos fundamentos da República de cidadania e de dignidade da pessoa humana, assentou a ministra Carmen neste julgamento que acabo de mencionar. Continuo dizendo que, nada obstante, enquanto a igualdade e a liberdade foram traduzidas no idioma da juridicidade, especialmente no patamar constitucional, a fraternidade sempre teve, e em nosso ver ainda tem, dificuldade de se enraizar nos ordenamentos jurídicos. Em alguns casos, como o da nossa Constituição, uma certa sinonímia, por isso a fraternidade se confundiria com solidariedade, e é exercida com substrato na imposição pelo Estado de alguma atuação afirmativa ou de políticas públicas. A inclusão de pessoas com deficiência, sem dúvida, é uma dessas formas. E não por ausência de coincidência de propósito, a campanha da fraternidade deste ano tem como tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, e o lema cultivar e guardar a criação. Segundo o bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, a proposta é dar ênfase à diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que nelas habitam. Independentemente da concepção cristã do princípio da fraternidade, há que se reconhecer, dentro dele e para além dele, a qualidade de uma lei maior de natureza ética, cujo fundamento de validade é o respeito à dignidade humana. Nesse sentido, é que nosso modo de ver inseriu-se a fraternidade no preâmbulo da Constituição, e o Supremo Tribunal Federal
ao menos nos julgamentos que mencionei, tem estado atento a esse ponto e utilizado o consolismo fraternal para justificar o respectivo ônus argumentativo na manutenção de ações positivas do Estado, como criação de cotas, obrigação das escolas particulares matricularem alunos com deficiência, tema do julgamento ao qual participei como relator, a manutenção de terras usualmente ocupadas por indígenas e remanescentes de comunidades quilombolas, assim como reconhecer o direito das minorias, como foi o caso do direito à união civil dos casais homoafetivos. Na verdade, o que se vê na Constituição e na legislação brasileira infraconstitucional que disciplinam ações afirmativas é, a rigor, uma derivação do princípio da fraternidade. Vê-se, a rigor, a solidariedade, que com a primeira não se confunde, mas que é o cordão umbilical, a antessala que espera a atuação do Estado nessa seara. O direito fraterno, conquanto já aplicado pelo Judiciário, como se viu nas decisões que citei, no seu estado atual, não pode ser visto como mero ponto de vista, nem como parâmetro de abordagem de determinados temas especiais, ou mesmo como uma meta-teoria. Defendo e entendo que já é mais que prudente tratá-lo como paradigma, ou seja, um vetor hermenêutico de julgamento. E me encaminho para a conclusão, não sem antes pedir-lhes licença para um copo d'água e um oxigênio mental de alguns segundos. Digo-lhes então a guisa de conclusão. Aqui estamos hoje, nesse princípio de abril de 2017. Olhando retrospectivamente, vemos que a fraternidade impôs alongar a nossa viagem. Daí porque a memória histórica é importante, André, para iluminar esse presente, que de tão intenso parece se catapultar para um futuro que não vem e para um passado que eventualmente se quer esquecer. Recuperar a memória histórica é relevante também para o sentido da fraternidade. E se a vida, a certa altura, escapa-nos, foi o que escreveu recentemente de Coimbra o professor Avelães Nunes, a propósito da perda de um amigo comum em dias passados recentes. Se, portanto, como escreveu ele, se a vida a certa altura escapa-nos, ser fraterno transforma o tempo em existência infinita. A alma de um ser fraterno viaja ao partir na forma de abraço e acolhimento. Por isso, reverenciar a memória da dimensão humana de seres fraternos corresponde a desobedecer uma lei flagrantemente injusta, que é esta lei que separa aqueles que se foram de todos nós, os demais que restamos. Desobedecer esta lei da ausência total coloca-nos a todos fraternos sob o legado de quem plantemos. São créditos imateriais que depositamos em nossos corações. Concluo, pois, essas palavras com a expressão que foi cunhada por Mia Couto, que citei ao início, numa expressão de Mia Couto e verbalizada num dos seus contos por um vendedor de pássaros, em que, perguntado pela polícia de quem se tratava, disse o vendedor de pássaros: sou eu, uma humanidade individual. Há, pois, pessoas que são verdadeiramente uma humanidade individual, porque sintetizam em si todas as luzes da esperança. E também, como todos nós temos, algumas sombras humanas. Mas todos nós sabemos que não é pelo tamanho da sombra que se mede a essência de uma árvore. E por isso, estar atento devemos a esse triunfo aparente de uma certa razão que toma aquilo que existe independentemente das pessoas para dar todas as respostas. Esta, quiçá, a mais recente e trágica ilusão
de que ali encontremos a chave de todos os problemas. A hipertrofia da complexidade e a judicialização da vida pública está arrostando os modelos mentais pré-ordenados. E não me refiro apenas ao Brasil. Tome-se como exemplo o julgamento, não faz muito tempo, havido na Alemanha, onde o Tribunal Constitucional alemão concluiu, e depois mudou sua decisão, concluiu que seria uma violação à lei fundamental de Bonn manter crucifixos em escolas públicas. A reação popular alemã foi imensa, especialmente na Bavária, chegando-se alguns a sustentar que o Tribunal Constitucional alemão tinha gerado um enfraquecimento do Estado de Direito e risco à própria República. Esse fato que levou ao Supremo Tribunal Constitucional na Alemanha, melhor dizendo, ao Tribunal Constitucional, a aclarar sua decisão, portanto, em parte de declaração, não é uma hemorragia que contamina apenas o Brasil, a acolher os embargos para harmonizar na sua decisão cultura e tradição, bem como encontrar um caminho do que é existir diferentemente. Nós somos herdeiros, portanto, desta razão que nos interpela, herdeiros de um certo cienticismo copernicano, cujas luzes da razão se projetaram especialmente para o direito, e no direito para a juridicidade dos códigos. Esse sistema de ideias e funções almejou sufragar a tese da indiferença moral do direito, da pureza das normas, próprias, portanto, dos juízos descritivos. Nada obstante, aos poucos, retomou-se a assertiva segundo a qual viver é, antes de tudo, interpretar. É descobrir não apenas o direito do passado, mas os princípios do presente, que sobre os diversos ônus argumentativos melhor justificam a solução possível, não a última palavra, mas uma solução possível e adequada de controvérsias. Essa escolha para juízes constitucionais tem como limite a Constituição. Para os magistrados constitucionais, não apenas a impossibilidade de valer-se do não liquid complexifica o seu modus operandi. A falta de hospitalidade fraterna diferente, ao respeito do que é diverso, se traduz também aí em desafio de inclusão, de ir ao encontro da existência do outro, de inclusão do diferente. Essa responsabilidade é a responsabilidade para com o outro, ou seja, uma relação fraterna de cuidado, de não exclusão, de uma permanente relação de doação, como escreveu em Minas Gerais o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, ao expor essas ideias a partir do pensamento de Levinas. Mais que ler ou interpretar a Constituição, digo agora, viver a Constituição pode corresponder a um modo de vida qualificado pela obediência ao programa constitucional. E quando há tensão entre a regra e a vida, também se tensiona o fazer e o viver. E o que se faz, entre outras coisas, é dialogar com o transcurso do tempo, vivido conforme a Constituição, e dar espaço para uma hermenêutica que será ora confirmadora ou ora retificadora, o que nos permite pensar, ao menos, no conceito de justiça como alguma virtude vivencial possível. E, por definição, quanto maior a intensidade da redução da política como palco de soluções de conflitos, maior ainda será a captura pela própria sociedade contra a atual política da juridicidade, almejando encontrar nesta o lenitivo para as ações que não se viabilizam no seu campo próprio. Quiçá por isso mesmo, ousio de estabelecer possibilidades, mas também indicar limites de uma consciência segundo a qual, no sítio da liberdade e da democracia, onde semeamos nossos sonhos, também colhemos limites e frustrações. Sou, por isso mesmo, bem-aventurados aqueles que, como fez Edésio, que conheci no campo da fraternidade, aqueles que arrostam os limites do possível. Como relembra Ricardo Lorenzetti,
atual presidente da Suprema Corte de Justiça da nação argentina, ao citar numa das suas últimas obras, Max Weber, disse ele: é totalmente verdade, e a história o prova, que neste mundo nunca é conseguido o possível se você não tentar o impossível uma vez ou outra. Vive-se, pois, a vida como esse extenso nascimento. Cultivam-se nela possibilidades, responsabilidades, paradoxos e esperanças que se vertem no layout de todos nós, seres viventes. Nós que somos chamados a não se penumbrar, a não sucumbir nesta guerra ilusória entre evidência e semântica. A nós que somos chamados a cumprir a vida com liberdade, democracia e fraternidade. E ao fazê-lo, concluo dizendo que nós nos integramos nessa justa homenagem de quem, um ser fraterno como Edésio, sem favor algum, cumpriu a vida. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome do Instituto, os meus irmãos que estão aqui, quero agradecer a presença de todos, autoridades, citadas e amigos. Queria fazer só uma menção especial a todos, a presença do Dr. Olímpio e da doutora Clailda, que foram, junto com o Cláudio, do Salvador, as pessoas que construíram a Escola de Advocacia que Edésio mandou. E também o Dr. Santiago, que está aqui, nós dizemos que é sempre o amigo, adversário mais fraterno que Edésio tinha. E acho que em nome do Mauro posso dizer que todas as pessoas que aprenderam com Edésio o ofício de advocacia, foram centenas de advogados, homens e mulheres que criaram seus escritórios, a sua vida jurídica. Quero, em nome dessas pessoas, agradecer a presença de todos e lembrar, mais uma vez agradecendo à Universidade Federal, professora Grazela, por ser parceira, a Faculdade de Direito, professora Vera, por ser parceira nessa iniciativa. E, em especial, ao professor Faquin, que, como os demais palestrantes, interessa, como disse, a biografia e o conhecimento, para que nós tornemos a nossa cidade uma referência nos temas tão importantes, em especial esse conceito de fraternidade muito bem exposto pelo professor Faquin. Quero convidar a todos, no decorrer da semana, das atividades que nós vamos ter, em especial amanhã, que seria o dia de aniversário do Edésio. Nós vamos lançar o gibi e vamos também brindar os nossos convidados, os nossos amigos, com a palestra do Leonardo Boff, teólogo, escritor e professor, sobre ética do cuidado, juntamente com o Nelton Friedrich, que se encontra aqui presente, que foi deputado constituinte, o povo sabe, o único constituinte nota 10 do nosso Estado, e responsável por vários capítulos da nossa Constituição, mas em especial o capítulo do meio ambiente, que para nós é tão caro. Então agradeço a presença de todos, do encerrado esse início da semana. Muito bem.